Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 5. Capítulo 7.5. Interlúdio, o regresso de Roxy. Mais ou menos na mesma época que Rudeus e seu grupo zarparam de Miles, Roxy Migurdia estava voltando para sua cidade natal pela primeira vez em muitos anos. O vilarejo Migur não mudou nada. E todos aqueles que ela conhecia pareciam também não terem mudado. Havia mais residentes do que antes, talvez, mas ainda era um lugar assustadoramente silencioso. Quando criança, Roxy não achava esse silêncio estranho, mas agora que tinha viajado pelo mundo todo, podia dizer confiantemente que isso era bem incomum. Neste vilarejo, era difícil ouvir qualquer voz que fosse. E, ainda assim, seu povo se comunicava perfeitamente o tempo todo. Quando os residentes avistaram Roxy, ficaram apenas lá, parados e olhando. Ela sabia que estavam tentando se comunicar por telepatia, a habilidade única e inata que separava a raça Migur das demais raças de demônios. Mas não fazia ideia do que estavam falando. Tudo o que ela era capaz de ouvir era um tipo de zumbido bem fraquinho. Roxy não conseguiu responder às palavras deles. Depois de algum tempo, seus pais apareceram. Os anos também não pareciam ter passado para eles. Saudaram a filha com palavras alegres e perguntaram, repletos de preocupação, se ela tinha feito todo o caminho até lá sozinha. Liz e Talian escolheram esperar fora do vilarejo. Talvez tivessem pensado que Roxy gostaria de ter um pouco de privacidade. Ela contou sobre suas viagens aos seus pais, sempre mantendo aquela mesma voz calma e desapaixonada. Eles expressaram surpresa com sua história e, com alívio em seus rostos, disseram-lhe para ficar o tempo que quisesse. Mas a maga se sentia fora do lugar, mesmo enquanto falava com seus próprios pais. As palavras de preocupação e boas-vindas que eles expressaram foram todas pronunciadas em uma língua que lhes era estranha. Seu povo nunca falava nada com a própria boca, especialmente quando queriam demonstrar amor ou afeto. Era perfeitamente possível que seus pais estivessem preocupados com ela do fundo do coração, mas não tinham como transmitir isso a Roxy. A maga não podia usar telepatia, então não conseguia receber as mensagens deles. Isso a fez se sentir terrivelmente sozinha. Ficar neste lugar por qualquer período de tempo seria doloroso demais. Ela ficaria apenas remoendo o fato de que não era uma parte real do povo Migur, então decidiu partir de novo na mesma hora. Você já vai mesmo? Perguntou seu pai com uma expressão preocupada. Sim. Você não pode ficar pelo menos uma noite? Roxy balançou a cabeça, inexpressiva. Sinto muito, mas esta jornada é realmente urgente. Mas acabei passando aqui, já que estava por perto. E quando você voltará, querida? Não sei, respondeu Roxy, honestamente. Talvez eu não volte. E então foi a vez de sua mãe parecer preocupada. Roxy, você não consegue começar a nos visitar ao menos a cada 20 anos? Imagino, respondeu de forma evasiva. Bem, talvez eu apareça dentro dos próximos 50 anos. Sério? Você promete? Vamos te esperar. Tudo bem, disse Roxy, balançando a cabeça vagamente. Nesse ponto, ela percebeu que sua mãe começou a chorar bem baixinho. Mãe. Ah, sinto muito. Eu me prometi que não iria chorar, mas... Sinto muito, querida. Ao ver aquelas lágrimas, algo dentro de Roxy ruiu. Antes que ela percebesse, estava abraçando sua mãe com força, e então seu pai passou os braços em volta das duas. Naquele momento, a maga finalmente percebeu que palavras e linguagens não significavam tanto assim. No final, ficou no vilarejo Migur por cerca de 3 dias. E, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu relaxar um pouco. O mestre do canil do fim da linha era, na verdade, Rudeus Greira. Levou algum tempo até que Roxy aceitasse isso. Depois de chegar ao continente demônio, seu grupo viajou constantemente para o norte em busca de informações sobre Rudeus. Quanto mais para o norte, mais pessoas reconheciam seu nome. Roxy estava se aproximando, mas, ao mesmo tempo, parecia que havia algo de estranho acontecendo. Todos que viram Rudeus o descreveram de maneiras que se sobrepunham às histórias sobre os imitadores do fim da linha. No curso de sua jornada, Talian várias vezes apontou para o fato de que o garoto poder lançar feitiços não verbais parecia exatamente com o que o mestre do canil daquele grupo fazia. Na verdade, Roxy tinha percebido isso desde o começo. Ela só não queria admitir que havia cruzado o caminho de seu aluno e não percebeu. Quando chegaram à cidade de Hikarizu, no entanto, não teve escolha a não ser aceitar. Naquela cidade, soube do incidente do fim da linha que aconteceu lá há 2 anos. E também ouviu a história de um homem chamado Nokopara, com quem já havia feito um grupo no passado.
Dado que seus pais lhe disseram quando ela parou em seu vilarejo, todas as peças se encaixavam. Roxy simplesmente teve que admitir a verdade. O mestre do canil só podia ser Rudeus. No momento, Roxy estava em um bar de Ricarizu com seu velho camarada Nokopara. Quando ela perguntou sobre Rudeus, ele inicialmente hesitou em falar muito. Parecia que, em algum momento, o homem tinha começado a trabalhar de um modo meio desrespeitoso. Mas não era Roxy quem iria o julgar por isso. No continente demônio, cada um fazia o que conseguia para poder sobreviver. Entendo. Então Blaze morreu no trabalho, hein? Aham. O pobre coitado foi engolido vivo por uma cobra capuz vermelho. Passaram-se anos desde que Roxy deixou o continente demônio, os dois tinham muito que pôr em dia. E, ainda assim, se pegaram falando principalmente sobre os velhos tempos. Fechando os olhos, pensou em Blaze. O homem tinha cara de porco e uma boca suja, ele a xingava sempre que ela errava. Ainda assim, lá no fundo, não era um cara mau, e seria difícil encontrar um guerreiro mais confiável. De acordo com Nokopara, no momento de sua morte, Blaze já era o líder veterano de um grupo de rank B. E, no continente demônio, essa era uma enorme conquista. Roxy ficou impressionada com o quão longe seu velho colega de boca suja havia chegado. Ao mesmo tempo, porém, seu grupo aparentemente se chamava Super Blazers. Sério? O homem nunca foi bom em nomear as coisas. Em qualquer caso, Nokopara disse que o monstro que exterminou a equipe de veteranos de Blaze foi então morto por Rudeus e seu time, que tinha acabado de formar seu próprio grupo. Em outras palavras, ele derrubou um monstro de rank logo depois de se tornar um aventureiro. Não existia uma chance, sequer das mais remotas, de que Roxy pudesse ter feito isso nos seus velhos tempos. Mas isso com certeza soava como algo que Rudeus faria. O pensamento fez com que um sorrisinho se formasse em seu rosto. Bebendo sua bebida, uma tipicamente forte do continente demônio, Nokopara murmurou. Você realmente mudou, Roxy. Ela olhou para seu reflexo em sua bebida e se perguntou se isso era verdade. Mudei? É meio difícil para mim dizer. É. Você parece muito mais adulta do que antes. O quê? Você está tirando sarro de mim ou algo assim? Quando ela começou a se aventurar com Nokopara e Blaze, já tinha a aparência de um Migur adulto. E, desde então, seu rosto e corpo não mudaram muita coisa. Ela estava perfeitamente ciente de que sua aparência era quase a mesma. Não, é sério. É, tipo, sua vibração, eu acho. Você costumava ser mais infantil, sabe? Bem, eu já passei por várias luas, sabe? Mesmo não parecendo. Roxy deu de ombros, jogou um punhado de salgadinhos assados na boca e mastigou. Essas coisas eram, na verdade, sementes de ente de pedra. Ela não os achava particularmente saborosos, mas por algum motivo era difícil parar de enfiá-los na boca depois de começar. Mas é disso mesmo que estou falando. Antigamente, você costumava ficar desesperada para que todos pensassem em você como uma adulta e provavelmente ficaria nas nuvens se escutasse algo tipo o que falei. É sério? É, acho que já fui assim mesmo. Isso foi quando ela não entendia corretamente suas próprias habilidades e limitações. Naquela época, Roxy trabalhava furiosamente para convencer as pessoas de que era adulta e também alguém a ser levada a sério. Se gabava de seu talento como maga e de sua competência em todos os aspectos da magia. Ela insistia que era capaz de fazer qualquer coisa. Sua opinião sobre si mesma havia sido completamente invertida desde então, mas a reputação que construiu continuou a se espalhar por conta própria. Atualmente, parecia que as pessoas estavam constantemente esperando que ela fizesse coisas que não podia fazer. Roxy estava recebendo muitas reações de surpresa de pessoas no continente demônio, sempre que falava que era ex-professora de Rudeus. Por algum motivo, o garoto dizia a todos que devia suas habilidades aos ensinamentos de sua mestra. Naturalmente, presumiram que a maga também deveria ser capaz de lançar feitiços não verbais, o que definitivamente não era. Talvez o próprio mestre de Roxy, que uma vez a rebaixou de diversas formas, tivesse experimentado sentimentos semelhantes a estes. Se fosse esse o caso, se sentiria mal sobre como tinha reagido. Era difícil ser mentor de alguém mais talentoso do que si mesma. Pelo visto, era necessário experimentar por si mesma antes de realmente entender. No caso de Roxy, além de ser uma fonte de orgulho, também era de constrangimento. Ela não queria mais que Rudeus parasse de chamá-la de sua mestra, mas, por algum motivo, o fato de que ele ignorou totalmente suas ordens nesse caso a deixou meio que feliz. De qualquer forma, você não mudou nada, Nokopara. Ah, é? É exceto fisicamente, é claro.
O homem sempre foi louco por dinheiro e tinha a tendência de infernizar os mais fracos, e obviamente continuava o mesmo. Antigamente, Roxy sempre pensava que ele era a última pessoa de quem queria se tornar inimiga. Ei, o que isso quer dizer? Quer dizer que já estou ficando todo babão e enrugado? Pode-se dizer que sim. Você envelheceu, não compara. E ficou enrugado. Ah! Você tem uma boca e tanto, garota. Nokopara soltou um relincho sarcástico, depois suspirou. Cara, isso realmente me lembra. Eu sei o que você quer dizer. Antigamente, haveria mais dois nesta mesa, um menino que estava sempre xingando Nokopara, sem parar, e outro que interrompia suas brigas enquanto suspirava. Agora, os dois já tinham partido, deixando apenas dois ex-aventureiros de meia-idade para trás. Claro, nenhum tinha envelhecido tanto, graças às suas raças, mas os velhos tempos nunca voltariam. Isso era certo. Os dois acabaram conversando sobre os velhos tempos por horas, até que Nokopara finalmente ficou bêbado e caiu sob da mesa. Roxy tinha visto seus pais, e agora um conhecido muito antigo. Isso por si só significava que sua viagem até ali não tinha sido uma total perda de tempo. Ela estava verdadeira e profundamente feliz por ter feito essa jornada. Será que Rudeus já tinha alcançado Militium? Perguntou-se Roxy. Supondo que tinham se cruzado em Porto Vento, ele provavelmente já tinha deixado este continente há uns 6 meses. A estação das chuvas estava prestes a começar, é verdade, mas a estrada da Espada Sagrada era um caminho seguro e fácil de seguir. A menos que tivesse parado em um assentamento de elfos ou anões, seu grupo certamente já teria chegado à cidade. Em outras palavras, desde o começo ela não precisava ter saído em sua procura. Exatamente como Paul presumira naquela carta, o garoto podia se virar sozinho. Ele abriu o caminho através de todo o continente demônio em um instante, junto com aquela garota chamada Ares com quem foi teletransportado. A maioria dos viajantes se tornaria vítima dos perigos locais ou sofreria para avançar, mas ele fez com que tudo parecesse fácil. Além de tudo, de alguma forma recrutou um superde, algo que Roxy sempre temeu, para seu grupo. Seu pupilo é um garoto impressionante, Roxy. De fato. Mal posso acreditar que o Paul é mesmo o pai dele. Elinalise e Talian não se cansavam de fazer elogios. No entanto, da maneira como Roxy via as coisas, realmente não importava quem era mestre ou pai dele. O garoto foi um prodígio desde o começo. Ele poderia muito bem ter feito tudo isso, mesmo sem nunca ter a conhecido. Mas, deixando tudo isso de lado. E aí, o que fazemos agora? Roxy fez uma pausa para considerar a pergunta de Elinalise. O objetivo inicial desta jornada era encontrar Rudeus, mas ele provavelmente já estava seguro em Militium. Ela queria muito vê-lo, mas, ao mesmo tempo, não queria abandonar seu objetivo maior. Vamos procurar na região noroeste do continente demônio. Eles rastrearam Rudeus, mas os outros 3 membros de sua família ainda estavam desaparecidos. Na estrada, já tinham encontrado vários humanos deslocados da região de Fitoa, provavelmente também teria alguns na região noroeste. Tem certeza que não quer ver seu pupilo? Perguntou Talian. Sim, tenho certeza, disse Roxy com um breve aceno de cabeça. Parando para pensar, e se Rudeus descobrisse que ela havia passado por ele sem nem mesmo perceber? Isso seria muito humilhante. Sua posição como sua mestra já era bastante instável. Há muitas cidades no continente demônio que ainda não verificamos. Vamos continuar passando por elas, uma a uma, assim como já temos feito. Talian e Elinalise apenas se entreolharam e riram. De uma forma ou de outra, a viagem de Roxy Migurdi ainda não havia terminado. Capítulo 7.6 Extra 1 Carne de dragão, estilo Nanahoshi. Tínhamos chegado à cidade de Porto Leste no reino do Rei Dragão, a maior cidade portuária do mundo inteiro. As pessoas falavam a mesma língua que no país sagrado de Miris, mas os nomes e a aparência das lojas eram sutilmente diferentes. Ainda assim, esta era a 4ª cidade portuária que eu via, então o lugar realmente não parecia nada novo. Assim que saímos do barco, comecei a trabalhar na tarefa rotineira de encontrar uma pousada. Enquanto caminhávamos pela rua, no entanto, Eris fez uma pausa e murmurou. Algo cheira bem. Tipo o cheiro do seu pescoço depois de um treino? Sabe, esse é um dos meus preferidos. Mas, com uma fungada no ar, entendi o que Eris quis dizer. Certamente havia um aroma tentador flutuando ao redor da área. Olhei para cima, em direção do sol lá no céu. Assim que parei para pensar, notei que meu estômago estava meio vazio. Acho que já deve ser hora do almoço. Sim, Eris concordou, balançando a cabeça ligeiramente.
Nós dois estávamos com o olhar fixo em um restaurante que parecia ser a fonte desse cheiro interessante. Sua fachada não era nada promissora. As paredes de tijolos estavam em péssimo estado, com buracos visíveis aqui e ali, e a placa de madeira estava tão suja e gasta que era impossível de ler. Até a porta da frente estava prestes a cair das dobradiças. Parecia mais uma casa abandonada do que um restaurante requintado. Entretanto, o cheiro saindo lá de dentro era outra história. Não era o tipo de fragrância rica que faria um homem ficar com água na boca na mesma hora, mas havia algo de nostálgico nisso. Senti meu estômago roncar. Quer entrar lá? A pergunta de Ruigerd me assustou um pouco. Eu estava indo na direção do restaurante mesmo sem perceber. Sim. Algum problema? Você não vive dizendo que devíamos comer apenas em lugares bem arrumados? Eu me lembro de ter dito algo nesse sentido, sim. Mas isso foi lá no continente demônio, onde aqueles lugares visualmente pobres só tinham comidas horríveis. Às vezes aparecia alguma exceção à regra, onde tudo acabava sendo melhor que o esperado, mas, de uma forma ou de outra, eu normalmente não colocaria meus pés em um lugar destes. Por alguma razão, porém, realmente me senti atraído por este. Uma mudança de ritmo não vai machucar, certo? Bem, que seja. Com Ruigerd e Eris me seguindo, empurrei a porta da frente. Ela protestou fazendo barulho contra o tratamento cruel e incomum que sofreu. Sem surpresa, o restaurante em si também era bem sujo. Bom, talvez sujo não fosse bem a palavra certa. Parecia limpo o suficiente ao menos para um lugar onde as pessoas iriam para comer. Mais do que qualquer outra coisa, era apenas pobre. Parecia que faltavam pernas em metade das cadeiras, a maioria das mesas estava rachada e havia buracos por todo o chão. Como era de se esperar, não havia outros clientes lá dentro. O lugar é todo nosso, murmurou Eris alegremente. Creio que ela não viu nada de suspeito quanto a um restaurante estar totalmente vazio na hora do almoço. Mas isso era bastante para me deixar ansioso, é claro. Mas, por algum motivo, meu senso de expectativa ainda estava forte. Bem-vindos, pessoal. Quando nós três sentamos, um homem magro feito um esqueleto se aproximou de nós com um cardápio. Será que era ele quem dirigia o lugar? Bem, seu rosto era bem sombrio. Digo, era óbvio à primeira vista que o estabelecimento não estava tendo muito sucesso, mas não faria mal pelo menos mostrar um sorriso amarelo para os clientes. Deus, você tem certeza de que não devemos reconsiderar isso? Uau! Não era todo dia que Ruigerd ficava me questionando assim. Mas, ainda assim, não podíamos sair por aí julgando as pessoas por suas aparências, certo? Bem. A comida pode ser deliciosa, não acha? Sorrindo sem jeito com minhas palavras, o homem esquelético abriu seu cardápio para nós. Havia apenas 2 itens listados nele. Carne de dragão, estilo Nana Roche. Muqueca de peixe alba. Em Militium, os restaurantes normalmente ofereciam mais de 10 opções de escolha. Mesmo os bares que se concentravam principalmente nas bebidas ofereciam um pouco mais de variedade do que isso. Mas havia um lado bom, os preços deste lugar eram baixos. Talvez isso compensasse tudo. E aí, pessoal? Então a escolha era carne ou peixe, hein? O peixe alba era uma espécie nativa dos mares do sul. Era algo padrão na dieta das pessoas nesta parte do mundo, eu já tinha experimentado isso em Porto Oeste. O cardápio dizia que era uma moqueca, mas, nesse caso, provavelmente seria só uma espécie de sopa com peixe e legumes. Era supostamente um prato muito comum no reino do Rei Dragão. Por outro lado, tínhamos carne de dragão, estilo Nana Roche. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Só sabia que os dragões residiam em uma cordilheira próxima que foi nomeada em sua homenagem. Diziam que eles eram capazes de manipular até a gravidade. Essa era realmente a carne daqueles monstros? Ou será que era algo com um gosto bem parecido? Além disso, o que Nana Roche significava? O termo era totalmente novo para mim, embora soasse quase japonês. Claro, eu não estava muito familiarizado com as várias cozinhas deste mundo. Talvez fosse um método de culinária popular no reino do Rei Dragão. De uma forma ou de outra, definitivamente chamou minha atenção. Vou querer a carne. Eu também. Então serão 3 porções de carne. Assim que seus carnívoros clientes fizeram seus pedidos, o homem esquelético desapareceu para dentro da cozinha, sempre inexpressivo. Não forneciam nenhuma água da casa, mas não era como se eu esperasse algo diferente. Era uma regra meio que geral, ninguém ganhava nada de graça neste mundo. Isso exigia algum autoatendimento. Criei copos com magia da terra, os enchi com água e entreguei para Ruigerd e Eris.
Com alguns cubos de gelo, seriam o melhor tônico existente para um corpo cansado. Ares engoliu o conteúdo de seu copo em segundos, mastigou o gelo e estendeu o recipiente para mim. Deus, mais. Balançando minha cabeça tristemente, voltei a encher o copo para ela. Normalmente, poderia ter dito para que lançasse o feitiço por si mesma, mas estávamos dentro de um restaurante. Não havia razão para arriscar bagunçar tudo e inundar o lugar. Como sempre, Ruigerd estava apenas bebericando sua água. O homem comia rápido, mas sempre demorava para beber. De qualquer forma, não parece que existe muita informação a ser coletada nesta cidade, não é? Acho que não. Eu meio que queria dar uma olhada melhor nas espadas, mas talvez devêssemos simplesmente seguir para a próxima cidade. Havia uma grande variedade de armas de lâminas sendo vendidas no lugar. Havia até mesmo uma barraca de beira de estrada com uma enorme variedade de espadas sendo exibida. Ares ficou com os olhos brilhando só por ter visto, mas logo percebeu que eram todas peças de lixo, que seriam vendidas apenas a iniciantes que não sabiam de nada. Suas habilidades como lutador haviam melhorado muito, mas isso não significava que poderia distinguir uma espada boa de uma ruim à primeira vista. Isso não era tão surpreendente, sério. Ei! Estou entrando! Nossa conversa foi abruptamente interrompida por um grande estrondo. Alguém havia aberto a porta. Um homem com aparência de bandido entrou no restaurante sem nem mesmo tirar os sapatos. Mas não era como se alguém fizesse isso. Então não era realmente nada de demais. Ao som da voz do intruso, o homem esquelético emergiu da cozinha. E aí, Randolph? Já decidiu tomar a decisão certa hoje? Minha resposta não vai mudar, não importa quantas vezes você pergunte. Poderia simplesmente ir embora, por favor? Ah! Por quanto tempo vai manter esse lugar vazio funcionando, cara? Até eu morrer, claro. Isso é da minha família há gerações. A partir da conversa, eu poderia dar um palpite razoável a respeito da situação. Para encurtar a história, esse negócio estava lutando para sobreviver. O proprietário provavelmente havia feito todos os tipos de empréstimos apenas para manter as portas abertas. Este bandido devia ser algum especulador suspeito que queria comprar o terreno barato ou algo assim. Espere ao menos um pouco. Tenho clientes no momento. Clientes? Ah, uau, você realmente tem. Mas que visão mais rara! Não vou desistir deste lugar, não enquanto eu tiver um único cliente. Ah! Roncando enquanto ria, o bandido se jogou em uma das cadeiras vazias. Com um olhar de soslaio em sua direção, o homem esquelético voltou para a cozinha. Definitivamente parecia que os tempos estavam difíceis. Eu não sabia de todos os detalhes, é claro, mas se a comida fosse boa, talvez pudéssemos tentar espalhar a palavra sobre este lugar. Aquele homem está nos encarando. Tive a sensação de que Ares poderia reagir de forma exagerada a qualquer contato visual do sujeito, então fui em frente e cobri seus olhos com as mãos. Um problema como esse precisava ser resolvido pelo poder da comida, não por seus punhos furiosos. Ei! Deus! Não consigo ver. Ah! Espera. Isso aí não é meu pulso, Ares. Ah, meus ossos. Meus pobres e delicados ossos. Desculpem pela demora, pessoal. Enquanto eu estava brincando com Ares, nossa comida saiu da cozinha, e arregalei meus olhos diante da visão. Sem chances. Carne de dragão, estilo Nana Roche, era aparentemente uma refeição dividida em 3 porções. Em primeiro lugar, havia uma espécie de sopa de vegetais transparente. Eu poderia dizer à primeira vista que teria um sabor simples e refrescante. Isso era bom. Conteúdo padrão. Mas as outras duas partes eram uma história diferente. Primeiro, à esquerda, tínhamos um alimento básico que eu não tinha visto nenhuma vez depois de chegar a este mundo. Era arroz. O imperador de todos os grãos. Não, espera. Pensando bem, a cor não parecia ser a certa. Parecia que tinha alguns outros grãos na mistura. Certo, então era arroz multigrãos. Fazia tanto tempo que eu não via nada desse tipo que fiquei até um pouco confuso. Em todo caso, isso certamente explicava por que o cheiro que vinha daquele lugar era tão nostálgico. Naquela hora, o homem devia estar cozinhando arroz. Não era de se admirar que fui atraído como um imã. Finalmente, havia a terceira parte de nossa refeição. Isso consistia em pedaços marrom-dourados de produtos fritos. Em outras palavras, era, sem dúvidas, carag. Então, embora a sopa não fosse exatamente de missô, e o arroz não fosse exatamente branco, essa era uma refeição clássica de carag. Não acredito. O que foi, Deus? Ares estava olhando para mim com dúvida.
Compreensível, já que eu estava tremendo e segurando a mesa com as duas mãos. Foi mal. Não foi nada. Nunca imaginei que comida frita ao estilo japonês existiria neste mundo. Os céus realmente estavam sorrindo para mim. Talvez aquele maldito Deus homem estivesse finalmente começando a entender o que eu queria da vida. Então tá bom. Vamos lá. Hora de comer. Agora. Juntando minhas mãos, fiz uma rápida oração de agradecimento a todos os espíritos dos céus e da terra. Vamos comer. Não havia pauzinhos, naturalmente, então coloquei um grande bocado de arroz na boca, usando o garfo. Uma única lágrima escorreu pela minha bochecha. Na minha vida anterior, minha paixão por arroz não conhecia limites. Era basicamente para aquilo que eu vivia, ainda mais no final dos meus 20 anos, já devia comer um pacote daquilo por dia. E, comparado com o arroz que comia naquela época, essa coisa era péssima. De acordo com o sistema de classificação de sabor japonês, não seria nem de tipo C. Entretanto, ainda era arroz. O bom e velho arroz de verdade. Pela primeira vez na minha vida, realmente entendi que todo arroz era cozido da mesma forma. Deus? Qual é o problema? Não é nada, absolutamente nada. Chorei silenciosamente enquanto comia, dando minha melhor impressão de um soldado japonês que acabará de voltar para casa depois de anos em um albergue na Sibéria. Cada mordida encheu minha boca com o sabor familiar e reconfortante do arroz. Espera. Não tem muito, certo? Eu devia comê-lo com os acompanhamentos. Já era hora de provar o karage. Com uma gananciosa apunhalada com o garfo, espetei um pedaço de carne frita e o levei à boca. Merda! Minha alegria, na mesma hora, deu lugar ao choque. Isso era carne frita, com certeza. Mas definitivamente não era karage. O revestimento estava úmido e oleoso, a carne estava seca e dura. E quanto mais eu mastigava, mais forte ficava seu odor rançoso. Na verdade, estava me deixando com náuseas. Comecei a tremer de raiva. Você espera que eu coma arroz com isso? Poderia comer o arroz puro, claro. Poderia comer infinitas porções, desde que estivesse temperado. Sim, arroz branco temperado era tudo que minha alma de samurai realmente precisava. Mesmo assim, não consegui reprimir minha fúria. O karage não era nada menos que um ato de blasfêmia ao arroz. Quero ver o cozinheiro. Agora mesmo. Quando o dono do restaurante saiu da cozinha todo ansioso, comecei fazendo alguns elogios. Em primeiro lugar, o pseudo-missô era bastante aceitável. Era uma sopa de legumes simples e salgada, mas complementava muito bem o sabor característico do arroz multigrãos. Combinados, esses dois pratos, por si só, serviriam quase como uma refeição completa. Somente um artesão habilidoso poderia ter feito isso. A maneira como ele cozinhou o arroz também foi impressionante. Parecia que tinha usado a quantidade certa de água e a quantidade perfeita de calor. Também era possível sentir o toque de um profissional veterano nisso. Cada grão que provei fez com que uma lágrima se formasse em meus olhos. Se ele tivesse ido um pouco mais longe e prestado mais atenção à qualidade da água que estava usando, teria sido digno de uma nota perfeita. E eu estava perfeitamente disposto a presenteá-lo com alguns megatons da deliciosa H2O da marca Rudeus. As coisas que eu cuidadosamente conjurava do nada eram mais saborosas do que qualquer uma que ele tiraria de qualquer lugar. Com tudo isso dito, mudei para o tópico do karage, ou melhor, a carne de dragão ao estilo Nana Roche. Eu retalhei aquilo. Retalhei completa e brutalmente. Aquilo não era adequado para consumo humano. Como ousava servir algo assim para um cliente? Ele tinha alguma ideia de quem eu era? Eu era Rudeus Greira do grupo Fim da Linha, droga. O homem pagaria caro por este insulto. Para encurtar a história, surtei com o cara, igual um chefe célebre com um humor particularmente ruim faria naqueles programas de culinária. Em retrospecto, nem tenho certeza de por que fiquei tão zangado. Talvez o fato de que ainda estava com fome tivesse algo a ver com isso. Ares e Ruiger deviam ter pensado que perdi a cabeça. No final daquele episódio horrível, tiveram que me arrastar para fora do lugar enquanto eu chutava e gritava. Honestamente, fui longe demais. Meu amor por arroz levou o melhor sobre mim, sim, mas isso não justificava algumas das coisas que falei. Especialmente porque eu também era apenas um amador. Este mundo não tinha os tipos de ingredientes que estavam disponíveis no Japão. Até mesmo o óleo necessário para fritar a carne era de uma qualidade muito inferior neste mundo. No final do dia, aprendi que algumas pessoas deste mundo comiam arroz com acompanhamentos, e que fritar era uma coisa corriqueira. Essa foi uma notícia fantástica. Então,
Por que diabos fiquei tão furioso? Quando saímos do restaurante, o dono do lugar havia murchado completamente e pude ver as lágrimas brilhando em seus olhos. Com certeza fui um idiota infantil. Vamos fazer melhor da próxima vez, Deus. Ponto de vista do proprietário. Os negócios estavam indo de mal a pior. Nos últimos anos, quase não recebi visitantes. Mesmo quando alguém acabava aparecendo, nunca se tornava um cliente regular. Estava me afogando em cada vez mais dívidas, sem poder fazer nada. Para piorar, um cliente me atingiu com uma enxurrada de críticas. Pelo visto, eu não estava deixando meu óleo quente o suficiente, ou prendendo umidade suficiente na carne. Ah, e deveria ter adicionado tempero agridoce antes de colocar o revestimento. No final de seu discurso, o menino me disse que até o tipo de carne que eu estava usando era inapropriado. Mas dragão era a espinha dorsal do cardápio deste restaurante por centenas de anos. O que deveria fazer se o problema era tão básico? Cara, isso me assustou de verdade. Um homem que tinha uma forte semelhança com um bandido quebrou o silêncio constrangedor. Seu nome era Chagall Gargantis, e vinha me importunando implacavelmente há anos. Mesmo assim, acho que isso deve deixar as coisas bem claras, certo? Sua comida é péssima o suficiente para que até uma criança ranhenta possa criticar até não aguentar mais, cara. Chagall tinha um sorriso feio estampado no rosto, como sempre. Quando sua expressão estava séria, o homem ficava razoavelmente bonito e também não parecia estúpido. Se ele fizesse as coisas certas, dezenas de subordinados curvariam a cabeça por vontade própria. Mas, por algum motivo, o sujeito gostava de se vestir como um bandido e zombar de mim. Isso talvez fosse algum tipo de disfarce. Você está certo, é mais. Olha, eu entendo por que você quer proteger algo que está em sua família há gerações. A questão é que, entretanto, você não tem cabeça para os negócios. Ou o poder para manter este lugar funcionando. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Ele tinha toda a razão. Eu era um empresário sem esperança. E também não tinha nenhum talento como cozinheiro. Minha comida era claramente horrível, já que não conseguia satisfazer sequer uma criança daquelas. Dito isso, você tem habilidades reais em um campo diferente. Todo mundo tem alguns empregos para os quais são mais adequados do que outros, não acha? Suponho que sim. Não pude deixar de concordar. Toda a minha determinação finalmente desmoronou, deixando apenas resignação em seu lugar. Tudo bem, você venceu. Vou fechar meu restaurante. Este lugar foi fundado há 250 anos, havia passado de geração a geração de minha família. Mas eu falhei em preservar esse legado. Simplesmente teria que carregar essa desgraça comigo pelo resto dos meus dias. Naquele dia, o alto general Chagall Gargantis do reino do Rei Dragão conseguiu recrutar um certo indivíduo em só para saber, Randolph Mariani, o deus da morte, classificado em quinto lugar entre os 7 grandes poderes. Por que Randolph de repente aceitou a oferta de Chagall, depois de anos de recusas constantes? Muito poucos saberiam a resposta para esta pergunta. Capítulo 7.7 Extra 2 A morte de Ariel. Meu nome é Gustav. Sou um humilde corretor de informações que mora na cidade de Ars, capital do reino Assura. Quando digo humilde, isso não significa que não tenha uma opinião negativa de mim mesmo. É justo dizer que sou muito bom no que faço, na verdade. Pelo preço certo, posso descobrir qualquer coisa que queiram saber sobre qualquer coisa que aconteceu dentro das fronteiras de Assura. Um dia, não muito tempo atrás, ouvi um certo boato. Era mais ou menos assim. A segunda princesa, Ariel Assura, foi assassinada por assaltantes desconhecidos enquanto ia se matricular na Universidade de Magia de Hanoa. Sendo o cara inteligente que sou, rapidamente percebi que essa notícia estava sendo deliberadamente espalhada pela cidade pelo príncipe Grabel, o rival mais acirrado de Ariel. Há cerca de um mês, a princesa havia deixado Ars, aparentemente para estudar no exterior. Sua partida foi tranquila. Dada sua popularidade com os cidadãos da capital, qualquer tentativa de um grande desfile de despedida poderia ter ficado totalmente fora de controle. Supostamente, foi por isso que escapou da cidade em segredo. Sua comitiva, incluindo guardas e assistentes, contava apenas com 17 indivíduos. Era uma comitiva bem pequena para uma princesa real. Mas como incluía o infame playboy Luke Notus Greyre e o guarda-costas altamente conspícuo conhecido como Fit Silencioso, minha rede de informações logo me trouxe a notícia de sua partida. A essa altura, é claro, já proliferavam os rumores de que Ariel fora mandada para um exílio após perder a luta pelo poder na corte real. E agora, poucas semanas depois, tínhamos esse novo boato circulando.
Se a princesa realmente tivesse sido assassinada, a notícia se espalharia muito rapidamente. Se houvesse alguma testemunha que pudesse nomear os responsáveis, seria uma coisa, mas, em vez disso, tínhamos agressores desconhecidos e uma fonte anônima. O fato de um boato tão frágil estar se espalhando pela cidade tão rápido parecia prova suficiente de que estava sendo espalhado de propósito. Como provedor profissional de informações precisas, fiquei tentado a vasculhar e descobrir a verdade. No entanto, a última coisa que queria era chamar a atenção de qualquer nobre ardiloso responsável por esta situação, então decidi me manter no escuro sobre isso. Porém, um pouco depois que o boato sobre a morte de Ariel começou a se espalhar, um certo indivíduo me fez uma visita. Este homem sabia sobre mim e minha reputação como um corretor de informações de primeira linha. E eu o reconheci como um servo de Pilemon Notus Greira, líder da facção da princesa Ariel entre a nobreza. Seu papel principal era fornecer a seu senhor informações atualizadas. Claro, ele veio me ver disfarçado e deu um nome falso, mas poderia muito bem não ter se incomodado com essas coisas. O sujeito parecia me considerar alguém suspeito e falou comigo de uma maneira bastante condescendente. Quando finalmente disse que sabia exatamente quem ele era, o homem abaixou a cabeça e me apresentou uma oferta de trabalho. Especificamente, queria que eu descobrisse se a princesa Ariel estava mesmo morta. Isso foi uma grande surpresa, sério. Eu nunca teria imaginado que os próprios aliados de Ariel haviam perdido todo o contato com sua facção e nem mesmo sabiam se ela estava segura. Até mesmo um cara inteligente como eu pode ficar um pouco confuso de vez em quando. Inicialmente escolhi ficar longe de toda essa bagunça, mas acabei decidindo aceitar o trabalho. Por quê? Me pergunta? Bem, porque o dinheiro oferecido era muito bom, é claro. Comecei refazendo os passos da princesa Ariel. Depois de deixar a capital, seu grupo viajou direto para o norte, em direção a Hanoa. Considerei a possibilidade de ela ter fugido para uma direção totalmente diferente depois de espalhar mentiras sobre a matrícula na Universidade de Magia, mas não parecia ser o caso. Enquanto seguia a trilha dela e reunia informações, logo ficou claro que um grupo de perseguidores estava em seu encalço. Algumas pessoas relataram ter visto pessoas suspeitas vestidas de preto bem na época em que o grupo da princesa estava passando por sua cidade, e Ariel parecia ter perdido uma escolta ou duas quando chegou à próxima cidade ao longo de sua rota. Mas isso não foi inesperado. Se a viagem tivesse corrido bem, seus aliados não teriam procurado freneticamente por notícias de sua segurança. Apesar de perder um guarda após o outro, Ariel, no entanto, continuou seguindo para o norte. Com sua comitiva reduzida a 10, finalmente alcançou o posto de controle na fronteira norte. Era uma instalação sólida e bem protegida que pressionava contra uma grande floresta ao sul do vale conhecido como Mandíbula Superior do Urme Vermelho. Neste lugar, consegui obter um testemunho útil de um homem que se lembrava muito bem da chegada de Ariel. Oficial de controle da fronteira. Depoimento de Smiley Gatrin. Eu estava de péssimo humor naquele dia. Não que nos outros dias meu humor fosse melhor. Afinal, na época, sentia que estava sendo completamente desperdiçado em meu posto. Exatamente no que eu trabalhava? Bem, meu trabalho era na maior parte do tempo tedioso e chato. Eu verificava os passes de viajantes que procuravam deixar o território assurano. Às vezes, poderia revistar as pessoas ou seus pertences enquanto procurava por contrabando. Mas, é claro, a grande maioria dos que passavam por este posto de controle eram aventureiros, mercenários ou mercadores que queriam fazer negócios no norte por algum motivo estranho. A maioria dos mercadores tinham passes válidos, e os aventureiros tinham permissão por simplesmente usar seus cartões da guilda. Bandos mercenários e viajantes de primeira viagem precisavam passar por um processo de inspeção formal antes que seus passes pudessem ser emitidos, mas esse não era o meu trabalho. Eu simplesmente os encaminho para um oficial diferente. E, a menos que fosse algum tipo de criminoso notório ou algo assim, os documentos logo ficariam prontos. Não somos muito rígidos com essas coisas deste lado do posto de controle. Afinal, muito mais pessoas querem entrar em Assura do que sair. Tecnicamente, também sou responsável por impedir criminosos que tentam cruzar a fronteira usando documentos falsificados, mas o trabalho bruto também não é meu departamento. Os soldados é que lidam com problemas dessa natureza. Como falei antes, no entanto, normalmente não é muito difícil conseguir um passe, a menos que seja um grande criminoso. Pessoas desse tipo geralmente estão na lista de procurados. Em vez de correr o risco de visitar um posto de controle, recorrem a contrabandistas para fazer a travessia. E, claro, caçar e erradicar redes de contrabando também não estava na minha descrição de trabalho. Eu achava meu trabalho muito enfadonho e completamente inútil. Não importa o quanto tentasse, sabia que nunca ganharia nenhum reconhecimento. A ideia de envelhecer neste lugar me deixava totalmente infeliz.
O fato de eu não ser muito amigável com os soldados, que eram essencialmente meus colegas de trabalho, também não ajudava muito. Os considerava imbecis e eles pensavam em mim como um viadinho patético com um ego enorme. O fato de nossas cadeias de comando estarem separadas só piorava as coisas. Eu era um homem formado em uma prestigiosa academia aristocrática da capital. Meus talentos estavam claramente sendo desperdiçados neste fim de mundo, ou assim acreditava. O grupo da princesa Ariel chegou por volta do meio-dia, se bem me lembro. A princípio, tudo o que vi foi uma luxuosa carruagem de 2 lugares acompanhada por 7 guardas a pé. Contando o motorista na frente e os 2 passageiros em potencial dentro, parecia ser um grupo de 10. Meu pensamento inicial foi que um aristocrata estava se envolvendo em algum tipo de expedição turística. No entanto, essa era a fronteira do reino. Além desse posto de controle, ficavam apenas as perigosas terras estrangeiras conhecidas como territórios nortenhos, infestadas por neve e monstros. Os nobres às vezes passavam a caminho de lugares distantes, mas sempre traziam pelo menos 3 carruagens e 20 guardas ou mais. Talvez pudessem se contentar com menos se contratassem um bando de aventureiros de elite, mas esse grupo não me pareceu um de guerreiros endurecidos pela batalha. Todos estavam vestidos para pegar a estrada, mas alguns claramente não estavam acostumados a longas viagens, e outros pareciam um tanto quanto magros para serem guarda-costas. Então talvez não fosse uma viagem turística. Seria possível que tivessem algum negócio neste próprio posto de controle? Não seria bom descartar a possibilidade de uma inspeção surpresa de algum lorde de alto escalão. Por enquanto, decidi proceder como de costume. Posso ver seu passe, por favor? Aqui está. A resposta à minha pergunta veio de um jovem que estava à frente do grupo. Ele era incrivelmente bonito, até mesmo aos meus olhos, mas havia sinais claros de exaustão em seu rosto. Os círculos escuros sob seus olhos se destacavam muito. Foi neste momento que senti, pela primeira vez, que poderia haver algo estranho acontecendo. Não havia problemas com o próprio passe. Era um documento genuíno emitido pelo reino Assura, carimbado com uma marca válida da família Anotos. Tudo estava em perfeita ordem. Eu normalmente teria acenado para eles passarem através do portão sem nem pensar 2 vezes. Mas algo no rosto do jovem bonito me fez hesitar. Eu poderia jurar que já tinha o visto em algum lugar. Em retrospecto, isso acontecia porque se tratava de Luke Notus Greira, o famoso cavaleiro guardião da princesa Ariel. Suponho que não poderia o reconhecer, já que nunca tinha o visto de tão perto. Em todo caso, criei o hábito profissional de deter qualquer pessoa que me parecesse vagamente familiar. Afinal, a maioria dos rostos que eu memorizava eram de representações de criminosos procurados. Minhas desculpas, mas posso dar uma olhada no interior de sua carruagem? Com minhas palavras, vários soldados que estavam parados ao redor do posto de controle se moveram para bloquear as saídas. Não éramos muito amigáveis, é verdade, mas sempre cumpriam seus deveres em momentos assim. Vários dos guardas ao redor da carruagem ficaram visivelmente tensos com esse desenvolvimento. Eu me enrijeci um pouco, me perguntando se realmente estava lidando com alguma gangue perigosa. O belo jovem balançou a cabeça lentamente. Devido a certas circunstâncias extraordinárias, o passageiro deve seguir com total privacidade. Não havia nenhuma maneira de que isso funcionasse, é claro. Quando repeti minha exigência em termos um tanto mais duros, o rosto do jovem se contorceu em uma careta amarga. Vários de seus companheiros, aqueles que pareciam mais acostumados a viajar, especificamente, também olharam para mim e colocaram as mãos nas espadas que carregavam. Seus movimentos não eram tão rápidos quanto os de guerreiros mestres, mas tive a sensação de que haviam experimentado sua porção de combates. Principalmente o garoto de cabelo branco e estatura baixa que estava bem atrás do belo líder. Ele, na verdade, era bastante intimidante. A única arma que carregava era uma varinha do tipo que os iniciantes usavam para praticar magia básica, mas algo sobre a maneira como se portava sugeria que era um lutador verdadeiramente letal e com a cautela de um veterano experiente. Suponho que devia ser o tal de Fit Silencioso. Acho que nunca senti tanto medo de um menino com menos da metade da minha idade. Minha experiência me disse que um grupo como esse poderia causar danos significativos à nossa guarnição. Deveria ordenar aos soldados que os prendessem, ou havia alguma outra opção? Enquanto eu hesitava, alguém falou de dentro da carruagem. Pare com isso, Luke. Era uma voz de ouro. O som disso transformou meu cérebro em mingau. Havia algo quase hipnótico nela, acredito. Naquele momento, realmente desejei ouvir aquilo para sempre. Era uma voz que já tinha ouvido antes, uma que reconheci. Tinha ouvido isso 10 anos antes, na cerimônia de formatura da minha academia na capital, quando certa pessoa fez um discurso congratulatório ao nosso orador. Por mais breve que tenha sido o discurso, nunca o esqueci. Nunca.
Naquela época, acho que quase todos os graduados do local se amaldiçoaram por não terem estudado mais. Esses homens estão simplesmente sendo diligentes em seus deveres. Quando a porta daquela carruagem foi aberta, senti um enorme arrepio correr pela minha espinha. Não poderia esquecer, mesmo se tentasse. Eu me lembrava claramente, mesmo agora, da jovem princesa que compareceu à nossa cerimônia de formatura como uma convidada de honra. Lembrei-me da alegria que senti com a perspectiva de servi-la e servir a este reino. Lembrei-me de como me senti privilegiado por ingressar nas tropas deste país orgulhoso. Vou me lembrar dela até o dia da minha morte. Minhas desculpas, Vossa Alteza. Mesmo quando criança, aquela princesa de cabelos dourados era deslumbrantemente linda, e agora estava diante de mim, muito mais linda do que antes. Caí sobre um joelho na mesma hora, incapaz de pensar em qualquer coisa. Não podia haver dúvidas a este respeito. Esta era a segunda princesa do reino Assura, Ariel Anemoy-Assura, a mais amada da família real, que regularmente aparecia em eventos ao redor da capital e defendia seus cidadãos. Muitos dos soldados presentes já deviam ter ao menos a vislumbrado em algum momento do passado. Mas com certeza foi a primeira vez que qualquer um de nós a viu de tão perto. Não há necessidade disso. Pelo que me lembro, existe uma lei que determina que ninguém servindo em um posto de fronteira precisa se ajoelhar no desempenho de suas funções normais. Com essas palavras, a princesa saiu de sua carruagem. Quase todos os soldados ao nosso redor seguiram meu exemplo e se ajoelharam. Mas, como a princesa Ariel apontou, salvo algum tipo de circunstâncias especiais, ninguém em serviço deveria se ajoelhar. Não sei o motivo exato, mas há muitos e muitos anos já era assim. Desde que comecei a trabalhar neste lugar, nunca me ajoelhei diante de ninguém, não importa a sua posição. Esta também foi a primeira vez que vi algum dos soldados fazer isso. E ninguém jamais nos repreendeu ou desafiou por essas questões. Mas é claro que o fato de não ser obrigatório não significava que fosse proibido. Ficamos como estávamos e inclinamos nossas cabeças para Ariel. Simplesmente parecia ser o que deveríamos fazer. Princesa Ariel, eu sinto que é meu dever perguntar, por que você veio para uma travessia de fronteira como está com um séquito tão pequeno? Não consegue dizer só de olhar? Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, é claro, e quando procurei minha memória com base no que Ariel disse, um evento de cerca de um mês antes da ocasião passou pela minha mente. O indivíduo no comando geral deste posto de controle não era eu, é claro, nem meu superior direto, o oficial sênior de controle de fronteira. Era um nobre que também servia como prefeito de uma cidade próxima, o lugar mais próximo onde os viajantes podiam encontrar hospedagem. O homem poderia passar meses sem dar as caras, mas aparecia para nos dar algumas ordens quando sentia necessidade. Em sua última visita, ele nos disse, nos próximos meses, alguém muito nobre pode acabar fazendo uma visita. Com base na frase alguém muito nobre, imaginei que isso envolveria dezenas de carruagens cercadas por enxames de atendentes, então nem me lembrei do incidente até que realmente vi a princesa. Disseram-me que alguém muito nobre poderia estar chegando, sim. E foi só isso que lhe disseram? Sua pergunta fez minhas memórias daquele momento ficarem ainda mais claras. O homem havia, de fato, continuado, esta pessoa provavelmente tentará cruzar a fronteira e fugir para o norte. No entanto, você não deve permitir isso. Encontre um motivo para atrasar o grupo e manter todos esperando na cidade por vários dias. Recebi ordens para não permitir a travessia. Para detê-la aqui. Em outras palavras, para garantir sua morte. Não era a primeira vez que recebíamos um pedido do tipo. Era relativamente comum que nobres que cometeram erros graves na capital tentassem fugir para o norte. Em tais casos, o comandante nos daria instruções semelhantes. Às vezes, diziam-nos para deixá-los passar, e chegariam em segurança ao norte. Mas, às vezes nos diziam para atrasá-los um pouco e, inevitavelmente, desapareceriam na floresta logo além da fronteira. Nasci e fui criado na capital, mas sou plebeu de nascimento. Sei muito pouco sobre a corte real e suas facções. Claro, estava ciente de que a nobreza como um todo estava constantemente envolvida em violentas lutas pelo poder. Percebi que meu superior não estava condenando certos fugitivos em troca de dinheiro, muito menos ao acaso. Aqueles que sobreviviam sem dúvida pertenciam à sua facção da aristocracia, enquanto aqueles que morriam eram leais aos seus inimigos. Essa adorável jovem princesa havia perdido uma luta contra os aliados de meu supervisor e agora estava fugindo. Essa parecia, de longe, a possibilidade mais provável. Qual o problema? Me responda. Por um momento, fiquei perdido em pensamentos. Seria fácil sorrir abertamente e responder não. Disseram-me simplesmente para tratá-la com a maior cortesia. No entanto, parece haver algumas pequenas irregularidades no seu passe.
Pode demorar um pouco para resolver isso, então poderia voltar amanhã. No passado, fiz sempre assim. Encontrar algum pequeno detalhe para justificar um atraso não me representaria nenhuma dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, me perguntei se isso era o que deveria fazer. Qual era o propósito do meu trabalho, preso a este ponto de fronteira monótono? Certamente não estava servindo ao meu país de maneira apreciável. A própria ideia era absurda. Tal pensamento nunca passou pela minha cabeça, sequer uma vez, mesmo em todo o tempo que já desempenhava o cargo. E, ainda assim, apesar de todo o meu cinismo, houve um momento solitário em minha vida em que senti um verdadeiro dever patriótico. Como mencionei antes, foi na minha cerimônia de formatura, quando vi a princesa Ariel pela primeira vez. Naquele dia, realmente me considerei uma pequena parte de um grande e orgulhoso país. A ideia de servir a minha nação e a ela me deu alegria. Agora que me lembrava desses sentimentos, tinha que me perguntar, será que estava realmente disposto a recuar e deixar essa jovem princesa ser entregue ao seu destino? A resposta decisiva surgiu de imediato. Não senti necessidade de hesitar. Disseram-me para parar aquele nobre aqui e garantir que passasse vários dias à espera na cidade vizinha. Todos os guardas da princesa reagiram a essas palavras, mas a própria Ariel permaneceu totalmente calma e imperturbável. Entendi. Então, o que pretende fazer? Nada em especial. Você não vai cumprir suas ordens? Não importa o quão estranhas possam ser, ignorá-las pode te fazer perder a cabeça. Eu não pude deixar de rir suavemente com a franqueza de suas palavras. Minhas ordens, senhorita? Não tenho certeza do que você está falando. Nunca ouvi falar de qualquer pessoa muito nobre indo para um país estrangeiro com uma única carruagem surrada e menos de 10 guardas. Oh! No momento, estou lidando com uma jovem bastante pomposa cujo nome eu nem sei. Se importaria de me dizer quem você é, Arias? A princesa Ariel riu com o que parecia ser uma diversão genuína. Talvez estivesse gostando dessa farsa quase tanto quanto eu. Sou Ariel Canalusa. A única filha de um nobre de baixo escalão, na verdade. Muito bem então, senhorita Canalusa. O que a traz para o norte? Estou viajando para Hanoa para me matricular na Universidade da Magia. É mesmo? Bem, não vejo problemas com o seu passe, por favor, prossiga. Que tenha uma viagem segura. Obrigada. Com uma pequena reverência graciosa e inconfundivelmente real, a princesa Ariel voltou para a carruagem. O cocheiro pôs os cavalos em movimento na mesma hora, e seus guardas correram ao lado, parecendo um tanto perplexos. Então, quem é o próximo da fila? Quando essas palavras saíram da minha boca, percebi que vários olhos estavam fixos em mim. Na verdade, praticamente todos os soldados da área estavam olhando na minha direção. Me peguei me perguntando se tinha sido muito precipitado quanto a isso. Todos esses homens eram fiéis aos seus deveres. Eles não eram como eu, eram lutadores estúpidos que foram treinados na capital para acatar ordens como algo absoluto, sem nunca pensar duas vezes. Enquanto estavam tecnicamente sob meu comando neste posto de controle, no final das contas eu pertencia a um departamento completamente diferente. Era perfeitamente possível que seus próprios superiores tivessem ordenado para que não deixassem Ariel passar. Nesse caso, minha desobediência resultaria em consequências para todos. Já que a princesa era um alvo de alta prioridade, não seria nenhuma surpresa se seus oficiais tivessem mandado um recado para os soldados rasos, falando que ela poderia estar chegando. Me preparei da melhor forma possível. Parecia plausível que esses homens me espancariam até ficar azul para só depois expor o que eu havia feito. Afinal, permitir a travessia foi uma decisão unilateralmente minha. Enquanto mordia meu lábio, um dos homens se aproximou de mim sem pressa. Era o capitão de todos os soldados no pátio. Seus ombros eram, aliás, quase 3 vezes mais largos que os meus. Ele ergueu a mão, larga e pesada como uma frigideira, e então bateu nas minhas costas. Cambaleei para frente, mas, para minha surpresa, quase não senti dor. Bom trabalho, amigo. No momento em que seu capitão falou essas palavras, os outros soldados ergueram os punhos no ar e rugiram em aprovação. Alguns até mesmo piscaram para mim. Embora eu só tenha descoberto isso mais tarde, praticamente todos os soldados que trabalhavam neste posto de controle eram fãs leais da princesa Ariel. Parece que ela também tinha o hábito de frequentemente aparecer nas cerimônias de formatura do exército. A maioria deles só a tinham ouvido falar algumas breves palavras, mas eu não estava em uma situação diferente. Conseguia compreender muito bem como se sentiam. Permissão para falar livremente, oficial Gatrin? Todos nós acabamos perdendo a cabeça com a frustração por sermos abandonados aqui, mas, pela primeira vez em anos, você nos deixou de bom humor. Não é mesmo, rapazes?
Isso aí. Apareça na taverna da cidade nesta noite, certo? Eu pago. Quando o capitão me deu mais um tapinha nas costas, senti uma sensação muito peculiar tomando conta de mim. Até alguns minutos atrás, pensava nessas pessoas como diferentes de mim em um nível fundamental, sabe? Me convenci de que eram um bando de bandidos caipiras e burros, e não súditos leais da família real. Mas não era o caso. Assim como eu, foram jogados no meio do nada e orientados a obedecer algum bastardo maldito. Assim como eu, também estavam de saco cheio. E, depois que percebi isso, estranhamente, comecei a sentir algum orgulho do meu trabalho. Desde aquele dia, tenho me dado bem com os soldados, e meu trabalho me trouxe um verdadeiro prazer. Tudo graças à princesa Ariel, sem dúvida. Simplesmente por agraciar este posto de controle com sua presença, ela o tornou um lugar muito mais feliz. Depois disso, o oficial Gatrin fez um longo discurso sobre a profundidade de sua adoração pela princesa Ariel, que optei por omitir. Bem, por mais que eu gostasse de ouvir o oficial Gatrin elogiando a princesa Ariel e elevando aos céus, não era esse o motivo exato pelo qual estava falando com ele. Será que um grupo de homens vestidos de preto passou por este posto de controle em sua perseguição? Com essa pergunta, a expressão do homem mudou repentinamente para uma mais sombria. Eles não estavam, exatamente em busca dela, eu acho. Como assim? Um grupo de pessoas suspeitas passou pelo posto de controle talvez 3 dias antes da chegada da princesa Ariel. Naquele dia eu não estava em serviço, então só fiquei sabendo disso algum tempo depois. Isso foi interessante. Se os inimigos de Ariel tinham cruzado a fronteira primeiro, provavelmente estavam esperando para emboscá-la quando deixasse o país. Se eu soubesse, poderia pelo menos ter avisado, mas, neste momento, só posso orar por sua segurança. Entendi. Muito obrigado. O oficial Gatrin claramente não tinha ouvido o boato de que a princesa já estava morta. Parecia que a história nasceu na capital. No entanto, isso por si só não era suficiente para me dizer se Ariel estava viva ou morta. Decidi continuar coletando informações. O que eu tinha no momento estava aquém do que precisava para concluir este trabalho. Conversei com os demais oficiais no posto de controle e tentei dialogar até mesmo com alguns soldados. Em seguida, fui até a cidade vizinha e tentei encontrar pessoas que pareciam cruzar a fronteira regularmente. Precisava saber o que aconteceu com Ariel. Ela conseguiu ficar inteira após atravessar a floresta? Ou tinha morrido, assim como diziam os rumores? Corri pela cidade inteira em busca de alguém que pudesse me dar a resposta, e finalmente encontrei um certo jovem comerciante com uma história para contar. Depoimento de Bruno, o mercador. Naquele dia, eu estava ocupado trazendo minhas mercadorias para o sul, para Sura, assim como sempre. Desci pela mandíbula superior do Urme Vermelho e estava seguindo a única estrada que passa pelas patilhas Urme. Hein? Ah, certo. Sim, é assim que todos daqui chamam a floresta ao norte. Mas não sei quem foi que inventou isso. De qualquer forma, eu estava transportando uma carga de Não consigo me lembrar direito o que era. Provavelmente algumas peles que você só consegue pegar lá nos territórios nortenhos, eu acho. O quê? Não, era só eu. Guardas? Pareço ter dinheiro para contratar guardas? Sou bastante bom em uma luta, sabe? Aliás, já passei até algum tempo treinando no Santuário da Espada. Do que estávamos falando mesmo? Certo, certo. Eu estava descendo pelas patilhas Uirme. Estava sozinho com meu amigo Robinson. HM? Você quer saber onde ele está? Nos estábulos. Infelizmente não aceitam burros aqui. De qualquer forma, nós dois estávamos tendo um desempenho decente. Eu estava de bom humor, pelo que me lembro. Os negócios estavam indo bem e quase economizei dinheiro suficiente para comprar uma carroça. Até uma daquelas pequenas que usam em burros servem para mover muito mais coisas de uma vez, sabe? Essa era uma perspectiva realmente excitante. Mas então ouvi o som de metal batendo vindo de algum lugar à frente, e meu humor piorou na hora. Não era só o som. Eu podia sentir um cheiro suspeito no ar. Já ganhei a vida como comerciante por um bom tempo, sabe? Por isso tenho um olfato excelente para o perigo. Evitar problemas é sempre bom, claro. Mas, como disse, só há um caminho através das patilhas, e eu não poderia simplesmente voltar atrás. Decidi ir para a floresta com Robinson e seguir pela borda. Sabia que seria mais inteligente simplesmente deixar o burro para trás, mas ele é meu amado parceiro de negócios, certo? Não podia arriscar que fosse devorado por um monstro ou algo assim. De qualquer forma, eu e ele começamos a nos mover pela floresta, garantindo que ficaríamos escondidos.
O som de metal colidindo ficava mais alto à medida que avançávamos, e comecei a ouvir até o grito das pessoas. Robinson estava um pouco assustado, mas nós estávamos juntos, então ele ficou manso e quieto. Já passamos por altos e baixos juntos, sabe? O que foi? Chega de falar sobre o burro, diga-me, o que você viu? Cara, você é bem impaciente. Mas, tá bom, tanto faz. Quando espiei a cena por trás da vegetação rasteira, a primeira coisa que notei foi uma carruagem. Bem, não era tão grande assim para uma carruagem. Provavelmente estava carregando 3 pessoas, isso se formos contar com o cocheiro. A maioria das desse tamanho usa só um cavalo, mas naquela estavam usando 2, então provavelmente era uma personalizada. Quer saber por que sei tanto sobre isso? Bem, estou tentando decidir qual carroça comprar para o meu burro, certo? O vendedor de carruagens me explicou um pouco sobre toda a linha dele, e... Tá bom. Você não tem que ficar olhando para mim desse jeito, cara. Vou voltar ao assunto. De qualquer forma, logo percebi que a carruagem foi atacada. Digo, ela estava tombada, e alguns caras que pareciam guardas estavam lutando com um monte de outros caras usando roupas pretas. Quando cheguei lá, eram 7 caras de preto enfrentando 4 guardas. 2 guardas, ou talvez servos, já estavam caídos no chão. E também havia 4 garotas escondidas perto da carruagem, tremendo muito. Provavelmente estavam sendo vítimas de um ataque. Os caras das roupas pretas tinham maiores números, mas não parecia que estavam na vantagem nem nada do tipo. Afinal, muitos deles estavam caídos no chão. Já devia ter uns 12 deles caídos. Eu fiquei meio pasmo, na verdade. Fiquei pensando no tipo de gente idiota que enviou um bando de amadores desajeitados para cuidar de um trabalho desses. Entretanto, entendi tudo errado. Quando olhei com um pouco mais de atenção, percebi que os caras de preto não eram nada ruins. Eram, no mínimo, mais habilidosos que os guardas. Em uma luta justa, no mano a mano, com certeza ganhariam. Hein? Quer saber como sou capaz de dizer isso? Presta atenção. Como eu disse, sou um espadachim melhor do que você imagina. Quando vejo alguém lutando, posso dizer o quão forte é. De qualquer forma, tudo aquilo me pareceu muito estranho, então acabei parando para assistir a batalha. E depois de alguns segundos, percebi que um cara do lado dos guardas era habilidoso demais. Era uma criança de cabelo branco, sabe? Bem magrinha, e só usava uma varinha mágica de iniciante. Mas, por alguma razão, estava em um nível totalmente diferente do resto. De volta ao Santuário da Espada, vi alguns caras que estavam se tornando santos ou reis da espada. E, deixe-me dizer, parecia que o tempo passava 10 vezes mais devagar para eles. Não tinham apenas um trabalho de pés rápido, podiam fazer julgamentos adequados em um piscar de olhos. O menino não era tão bom assim, mas eu posso dizer que ele tinha uma consciência absoluta e excelente do campo de batalha. Sempre que um de seus amigos estava em perigo, lançava um feitiço no momento perfeito e salvava o traseiro de todos. E ele também só estava usando feitiços de nível iniciante. Acho que estava tentando preservar mana. E estava fazendo um trabalho divino, sério. Um mago comum não conseguiria fazer uma coisa daquelas nem em 1 milhão de anos. Sabe, a pessoa precisa ser muito bem treinada, de uma forma bem específica, para fazer as coisas daquele jeito. Bem, e de onde eu estava, não conseguia ouvir nem os encantamentos. Acho bem possível que fossem feitiços não verbais, sabe, aquelas magias sem encantamentos. Nunca vi aquilo antes, mas acho que tem gente por aí que consegue fazer isso. De qualquer forma, foi impressionante. Mas acho que os caras de preto se adaptaram ao estilo depois de vê-lo derrubar metade do time. E, além disso, parecia que os guardas estavam muito cansados. Em outras palavras, a luta estava mais equilibrada do que pensei. Senti que, assim que um único homem de qualquer um dos lados caísse, estaria tudo decidido. Mas, no geral, acho que os caras de preto estavam mais organizados. De repente, mudaram toda a estratégia. Deviam ter se comunicado com sinais, mas eu com certeza não percebi. Até aquele ponto, estavam adotando uma abordagem direta de 2 contra 1, contra os 3 guardas da linha de frente, com outro cara ajudando quem parecia precisar. Do nada, os 7 se retiraram e foram na direção do garoto de cabelo branco. Os 3 espadachins não conseguiram reagir a tempo. Mas a criança sim. De alguma forma, mantendo seu foco, imediatamente lançou um feitiço em área que matou 2 inimigos de uma só vez. Nesse ponto, os caras de preto se espalharam. 2 deles seguiram em direção ao menino de cabelo branco, e os outros 3 correram direto para as garotas perto da carruagem.
Acharam a oportunidade que queriam para romper a defesa dos guardas. Mas o mago de cabelo branco ainda conseguiu reagir. Sem nem mesmo olhar para os dois assassinos caindo sobre ele, o garoto apontou sua varinha para os que estavam indo até as mulheres. Inacreditável, né? Normalmente, qualquer um ficaria mais preocupado com a própria vida. No instante seguinte, aconteceram várias coisas de uma só vez. Primeiro, o garoto de cabelo branco lançou um feitiço desagradável que matou 2 dos assassinos que estavam atacando as garotas. Em segundo lugar, 2 dos guardas correram para interceptar os 2 caras de preto que foram atrás do garoto. Os 4 foram abaixo de uma só vez. E, finalmente, o último dos homens de preto puxou uma das garotas assustadas e trêmulas do grupo e cortou sua linda cabecinha fora. Um instante tarde demais, o último dos espadachins o apunhalou pelas costas. Orgulhosamente segurando a cabeça decepada de sua vítima, o homem morreu com uma expressão satisfeita no rosto. Suponho que ela era jovem que os guardas lutaram tanto para proteger. Os 5 sobreviventes ficaram lá, parados, em silêncio, completamente atordoados. Compreensível, né? Digo, perderam a maioria de seus companheiros e também a garota que queriam proteger. Quando o show acabou, silenciosamente me movi pela floresta. Para começo de conversa, existia a possibilidade de alguns monstros serem atraídos para a área graças ao cheiro de sangue. E eu realmente não queria lidar com eles me pedindo ajuda. Robinson e eu demos no pé na mesma hora. E essa foi toda a história de Bruno. Em combinação com o que eu descobri com o oficial Gatlin, parecia que a princesa Ariel havia passado em segurança pelo posto de controle, apenas para ser emboscada na floresta ao norte, onde os assassinos tiraram sua vida durante uma batalha violenta. Afinal, os rumores eram verdadeiros. Assim como os nobres de sua facção temiam, Ariel estava morta. Ainda assim, havia alguns mistérios restantes. Por exemplo, o que aconteceu com os sobreviventes? Pelo que Bruno me contou, 5 membros do grupo conseguiram superar a batalha. O estado de Luke Notus Greira continuava desconhecido, mas ao menos o Fit silencioso ainda estava vivo. Esse cara realmente se destacava na multidão, e eu não tinha ouvido uma única palavra sobre ele voltando para sua casa na capital. Havia uma chance de que tivesse seguido alguma rota secundária em vez da que eu segui aqui, mas isso ainda implicaria em uma passagem pela fronteira. Ninguém no posto de controle havia mencionado que ele voltou, então eu tinha que pensar que continuou se movendo para o norte. Mas isso não me parecia tão estranho assim. Seria preciso alguma coragem para voltar para casa, em desgraça, após deixar a princesa Ariel ser assassinada. Talvez tenha decidido que seria mais inteligente fugir para os territórios nortenhos. Se cruzasse a fronteira, não seria difícil descobrir se isso aconteceu mesmo, só precisaria passar um tempo por lá, é claro, mas, infelizmente, meu campo de especialização é qualquer coisa dentro das fronteiras de Assura. Não trabalho com assuntos internacionais. Além disso, meu trabalho era determinar o paradeiro da segunda princesa Ariel Anemoi Assura. Seus guardas estavam fora do escopo dessa missão, então decidi voltar para a capital real. Meu coração pertence à cidade, sabe? Não consigo ficar confortável quando estou longe de casa. Mesmo assim, consegui comprar uma bebida rara dos territórios nortenhos com meu parceiro Bruno. Depois de terminar todo o trabalho, iria me presentear com uma festinha particular. Sério, mas alguém precisava ter visto a expressão de Pilemon quando relatei minhas descobertas. Foi bom ver um homem que lidava com informações muito acima do meu escopo ficar branco feito um fantasma por causa de alguns fatos que relatei. De qualquer forma, o caso foi oficialmente encerrado e recebi meu pagamento integral. Decidi fazer um bom jantar de comemoração para saborear minha pilha de dinheiro, a bebida que comprei de Bruno e a lembrança do rosto do meu cliente. Fui até meu bar favorito, pedi uma comida leve e me sentei para relaxar no meu lugar de sempre. Sabe, ali de onde eu ficava, dava para ter uma boa visão do ambiente todo, era basicamente a minha mesa pessoal. Quando me concentrava o suficiente, conseguia ouvir todas as conversas aos arredores. Esta era uma das minhas habilidades mais úteis. Quem quisesse ser um corretor de informações de primeira categoria não poderia deixar nenhuma notícia passar despercebida. Ouvi dizer que apareceu um boato de que a princesa Ariel foi morta no norte, hein? Sim. É uma pena. Eu era um grande fã. Vamos lá, não me diga que você acredita nessa merda. Bem, não é como se eu quisesse, mas... Alguém estava falando sobre o assunto do momento, então olhei naquela direção. Um cara de aparência robusta estava bebendo com um homem significativamente mais velho. Claro, nenhum deles conhecia a verdade. Eram apenas fantoches sem noção, dançando da maneira que os últimos rumores desejavam. O pensamento me deixou com um humor ainda melhor. Às vezes, é muito bom ser um homem que está por dentro do assunto.
Olha, estou estacionado no posto de controle perto da fronteira, sabe? É claro que eu sei disso, tio. Você acabou de completar 20 anos de trabalho, não foi? É por isso que te deram uma licença estendida. Que sabe tudo. Também sabe o que eu faço naquele posto de controle? Não. O assunto parecia estar se afastando de Ariel, então me vi perdendo o interesse. Eu podia ver o barman dando os toques finais no meu pedido. Mas, o caso foi encerrado, certo? Meu próximo trabalho seria encontrar a melhor maneira de aproveitar essa bebida. Eu trabalho na torre de vigia. Bem, assim fiquei interessado de novo. Bem no topo do posto de controle, temos um implemento mágico que nos permite ver muito longe. Nós o usamos para ficar de olho no outro lado da floresta ao norte, sabe? Eu sou o responsável por isso. Não brinca. De qualquer forma, a notícia se espalhou bem rápido depois que a princesa Ariel passou pelos portões lá embaixo. Todos os meus garotos da equipe de vigia estavam morrendo de vontade de pelo menos dar uma olhada nela, então ficamos olhando até ficarmos cansados. E, então o que houve? Você a viu saindo da floresta? Com certeza. Era a princesa Ariel, sem dúvida. Isso não pode estar certo, pensei comigo mesmo. Este velho soldado estava mentindo? Ou será que Bruno tinha, por algum motivo, mentido? Não parecia provável, mas era possível que Bruno tivesse entendido tudo errado. Talvez a garota que o último assassino matou não fosse realmente a princesa Ariel. Pelo que ouvi, a família real assurana possuía alguns instrumentos mágicos extravagantes que podiam transformar alguém em um substituto perfeito. Ela provavelmente usou um desses para sobreviver ao ataque. Tirei a conclusão errada. Entreguei informações erradas. Isso não era bom. Precisava obter uma confirmação desta história, então contar a verdade ao meu cliente. Aproveite, parceiro. O barman deixou minha comida na mesa. Havia um prato de comida fumegante na minha frente, ao lado, uma garrafa de bebida rara que quase nunca se via em Ars. Para o inferno com isso, eu meio que me levantei da minha cadeira, mas optei por me jogar de volta nela. Se a princesa estivesse realmente viva e matriculada na Universidade de Magia de Hanoa, a verdade iria se espalhar mais cedo ou mais tarde. A última coisa que eu precisava era de algum nobre arrogante me pedindo um reembolso, então simplesmente teria que deixar a capital em breve. Mas, sério. Quem teria pensado que os vigias daquela torre poderiam tê-la visto daquela distância? Até mesmo um cara inteligente como eu às vezes acaba deixando alguma coisa passar, acho. No final, o corretor de informações conhecido como Gustav forneceu a seu cliente informações enganosas. Como resultado, Pilemon Notus Greira, o principal membro da facção Ariel, foi compelido a fazer uma escolha dolorosa que o deixou em uma situação difícil, mas essa é uma história para outra hora.